Itachi, o personagem que se não existisse, não existiria a obra do Naruto. Eu vejo o Itachi como um dos personagens mais importantes de toda a obra do Naruto. E não só do próprio Naruto, mas ele é um personagem extremamente bem feito ao que se diz respeito à escrita, né? Me chamo Daniel, eu sou estudante de psicologia, eu tô falando de animes aqui diariamente, então se inscreva no canal, deixa o like aí, porque todos os dias eu tô falando a minha visão sobre os animes e os personagens da ficção que eu acompanho. Uma coisa que me chama muita atenção é que o Itachi, ele é um personagem que ele nunca se abdicou dos deveres dele. A partir do momento que ele entra na Anbu, ele se torna meio que um policial de elite, né? Aonde ele tem que fazer as missões sujas por muitas das vezes. E boa parte das competências físicas dele, no que se diz respeito à habilidade dele com o Genjutsu e tudo mais, os poderes que a obra utiliza para desenvolver e dimensionar o roteiro da escrita, intensificar os momentos de cada um, a gente consegue perceber que o Itachi, quando ele se depara com a única solução possível de salvar o mundo ninja, Itachi ele não recua do que ele considera ser o certo. E aí é que tá o Itachi, o poder desse personagem. Eu acho ele incrível justamente porque ele é uma pessoa convicta. E as convicções dele me soam muito agradáveis. E isso faz com que eu tenho um apreço maior pelo personagem. E a partir do momento que eu comecei a estudar psicologia, eu estou terminando já o curso, né? Eu acabei meio que aprendendo um pouco sobre comportamento humano e como que o sujeito ele interage com o ambiente, né? Que, por exemplo, tem um fator biológico envolvido no desenvolvimento do Itachi, né? Ele nasceu com uma família que, o pai dele era um ninja forte. A gente não tem exatamente tantos detalhes dos pais do Itachi, mas a gente tem meio que essa noção. O Sasuke é um outro referencial que, por ser irmão dele, também é um cara que desenvolveu muito bem os poderes dele. E futuramente tem outras explicações de roteiro, de conveniência de roteiro também, mas enfim. Então a gente sabe que biologicamente ali no nascimento do Itachi ele teve alguns privilégios. Assim como também teve alguns malefícios, né? E a gente não sabe a dimensão dos malefícios, como por exemplo a cegueira do Itachi, né? Se foi por excesso de uso, se foi uma doença mesmo. Mas você percebe que o ambiente ainda foi o maior gerenciador e colaborador para que o Itachi ele se tornasse o personagem que ele é, querido por todo mundo. O que é que eu quero falar com isso? O Itachi, a partir do momento que ele recebe a missão do terceiro Hokage de exterminar o próprio clã, ele aceita. Mas ele não aceita de braços abertos essa decisão. Porque ele teria que fazer o que ele fez com os pais dele. Então ele teve que se abdicar de vários amores e desejos dele em prol do que ele considerava o certo, né? Teve essa atitude com convicção de que aquilo era o melhor, aquilo era o certo. Ele fez o que ele tinha que fazer com o clã dele, salvou o irmão e depois ele aceitou as consequências do ato dele, né? Era ser chamado por exilado, traidor, um assassino ou qualquer outra coisa que pudessem, qualquer substantivo e adjetivo que fosse ruim era atrelado ao Itachi. A gente não tem um relato não que eu me recorde, do Itachi falando, eu me incomodo com isso. Mas eu acredito que não tenha em todo o mangá um momento desse. Caso tenha, deixa aí no comentário em qual mangá, qual foi o capítulo do mangá que ocorreu isso. Um lance do Itachi falar, eu me arrependo de algo. E é uma coisa que ecoa muito nas atitudes do Itachi. Até o momento que ele morre, ele foi totalmente satisfeito com a decisão dele. Porque ele viu o que estava acontecendo com o mundo. Ele queria salvar o mundo. Ele tinha uma ideia muito clara, que era ser um ninja de Konoha e salvar todo mundo. Ele acaba não impedindo que o irmão dele tenha o caminho errado. Ele sabia que o Sasuke adotaria o caminho errado em detrimento da ação do Itachi. E ele se planejou com isso. Ele protegeu o Sasuke. Então ele é um cara que a gente pode olhar, ele é muito inteligente, ele é muito sábio e tal. Tem tudo isso. São artifícios que o roteiro utiliza para equalizar para cima ou para baixo um personagem. A partir do momento que o Itachi retorna como Edo Tensei na Guerra Ninja contra o Sasuke, ele não justifica o que ele fez.
Ele não fica tentando se justificar como um roteiro. Eu fiz isso por conta daquilo. Porque o Itachi, ele é um personagem de convicção. Ele adotou aquele comportamento. Ele é aquela atitude. Ele é o personagem que salvou o roteiro de Naruto. Como é que seria o mundo se fosse Danzou o Hokage? Não existiria Naruto, por exemplo. Literalmente, a atitude do Itachi criou um efeito borboleta e um efeito dominó enorme na obra. Ele é um personagem que não é largado alheiamente do tipo... Ele fez isso, mas agora ele faz aquilo. Não. Porque mesmo após a morte dele, ele tinha a convicção de que a melhor atitude que ele tinha e que ele poderia fazer era salvar apenas o irmão dele e permitir que as outras pessoas fizessem o restante. E ele tinha a dimensão de que o comportamento dele não era o único ou o último comportamento para salvar algo ou alguém. E naquele momento era o melhor que poderia ser feito para pelo menos dar um tempo para que os outros pudessem resolver algum problema possível. Para elucidar um pouco melhor essa ideia, ele não poderia ganhar do Obito, por exemplo. Então ele tinha que fazer alguma coisa ali, naquele momento, para que as outras pessoas ganhassem do Obito. Não é necessariamente isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou utilizando isso como exemplo de que ele compreende a dimensão de quem ele é. Ele não tenta ser mais do que ninguém. Ele não tenta fazer algo para agradar alguém. Ele tem as convicções dele, ele tem a personalidade dele, e a partir do momento que ele recebe uma missão, ele faz e ele aceita essas convicções, porque é quem ele é. Itachi, ele não é só um herói. O Itachi, ele pode não ser o centro das atenções de todos os sentidos que a gente pode olhar na obra de Naruto, porque ele não é o protagonista. Teriam outros momentos que a gente poderia falar isso, né? No final a gente descobre que o Zetsu estava utilizando o Madara e teve todo esse efeito de blá blá blá. Tem essas situações. O que faz o Itachi ser tão querido, ao meu ver, para além das pessoas que gostam de um poderzinho ou qualquer outra coisa, é isso, é a convicção dele do ato dele. Ele olhar, ver críticas a ele mesmo, de pessoas que não o conhecia, pessoas que não sabiam quem ele era. Ele refutou críticas. Ele não ameaçou pessoas. É claro que, novamente, a gente vai voltar para o discurso, a questão do roteiro dele acabar se tornando um vilão da Katsuki e tudo mais, mas ele cedia informações para a aldeia. Enfim, não fica se justificando com o roteiro. Ele não fica pedindo perdão pelo ato dele. Ele não fica falando, me desculpa, deveria ter tido outra atitude que eu poderia ter feito. Não, ele aceitou, ele viu as consequências do ato dele, gostou das consequências do ato dele, sabia que poderia ter sido melhor, mas nas mãos dele é o que ele poderia ter feito. Se descobre a verdade sobre o Itachi, um diálogo deles dois na luta contra o Kabuto. Então eu não consigo dizer que o Itachi ele não é o melhor personagem de Naruto, porque eu considero ele o melhor personagem de Naruto. Não é necessariamente o que eu mais gosto. Tem muitos outros personagens que eu curto muito, como o Jiraiya, as questões de amor e a morte precoce dele em prol de salvar o filho e tudo mais. Até o Shikamaru mesmo, a forma como ele lida com as amizades dele, e ser o primeiro amigo do Naruto, né, que não é abordado de forma tão clara no anime, mas no mangá é deixado razoavelmente claro. Razoavelmente não. É deixado claro que o Shikamaru foi o primeiro amigo do Naruto. O que me engrandece muito como pessoa é a tomada de decisão do Itachi. Ele fez. Independente do que as pessoas venham falar da atitude dele. Certo, errado, ele estava convicto do que ele estava fazendo. Aquilo era o certo. Não era falar, a culpa é dele, ela que fez errado. E ele não faz isso. Pegou a missão, ele completou a missão e aceitou o destino. E o destino do cara é salvar a obra do Naruto. E aí tem mais algumas coisas que poderiam engrandecer o personagem que eu não curto tanto, como por exemplo a luta dele contra o Kabuto que eu mencionei. E no final ele terminou como vencedor e desfazendo o Edo Tensei do Kabuto. Novamente a gente pode falar discurso de roteiro. Eu não consigo olhar para isso como um demérito do personagem ou um erro de escrita do próprio Kishimoto. Porque por toda a obra
foi dado para nós que o Itachi era o cara que ele aceitava o que ele tinha que fazer e ele realizava o que ele tinha que fazer. O Itachi, ele é criado para ser o cara que faz o certo. Não existe o errado pro Itachi, tipo, ele fracassar na missão. O Itachi, ele é construído como um personagem que realiza o que ele tem que realizar. As falhas emocionais do Itachi é uma outra coisa. As falhas como questões de saúde que são gerenciadas e criadas para que pudesse limitar, e limita o alcance de poder dele para ele não ser... Enfim, tudo isso é do roteiro. Mas assim como isso tudo é do roteiro também que o Itachi é o grande salvador da obra do Naruto. Não uma, 2 vezes ou 3. Me digam vocês o que é que vocês acham do Itachi. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.